Caros amigos, ainda em comemoração ao mês de aniversário da nossa mentora Ivone do Amaral Pereira, o nosso GEP dá sequência ao tema escolhido e tão bem divulgado pela nossa querida Claudinha, Amigos de Ivone do Amaral Pereira. E a nós coube falar de Roberto de Canalejos. E quem foi esse espírito? Segundo a própria Dona Ivone, em seu livro Recordações da Mediunidade, abre aspas, longo passado de amor unia os nossos espíritos através do tempo, e que, portanto, laços espirituais indissolúveis igualmente nos uniriam para o futuro, fecha aspas. Na última encarnação como Ivone do Amaral Pereira, vimos pela primeira vez o relato dela sobre Roberto no livro Recordações da Mediunidade. Ela via esse espírito na ocasião de maneira muito natural, né? Ela nem se dava conta que era um espírito, né? Sempre ele estava sentado numa cadeira na sala da casa de sua avó paterna. E ele sentava-se encurvado para frente e apoiava o seu rosto nos cotovelos, né? Mas o seu olhar era sempre triste. Vestia-se como os homens do século XIX, tinha os olhos grandes e vivos e um olhar profundo, cabelos fartos e altos à frente e um pequeno cavanhaque terminando em ponta. A sua presença era constante durante a infância e grande parte da sua juventude. E ela sentia um misto de amor e temor, o que Roberto esclareceu depois de que esse temor era nada mais, nada menos que remorso, devido ao passado, mas que ele, Roberto, a havia perdoado de todo o coração. Ainda jovem, produziu muita literatura profana que foi publicada nos periódicos do interior. Ele, Roberto, explicava tratar-se de um treinamento para futuros desempenhos literários espíritas. Ela mesmo relata que ela não tinha assim, controle, ela simplesmente escrevia assim, escrevia direto, né? Ela escrevia compulsivamente isso, compulsivamente a palavra. A constância da sua presença era qual se fosse possível uma obsessão partindo de um espírito em boas condições que ama ao invés de odiar. Palavras dela, abre aspas, era como um noivo, um esposo, amante que morrera e não se conformara com a separação, fecha aspas. Vale uma reflexão. Nós falamos de apego e muita gente pensa apego a bens materiais. Até aos nossos afetos, a gente tem que dar uma maneirada. A presença de Roberto, o sentimento de culpa, as lembranças dos erros do pretérito da sua última encarnação, antes dessa, como Ivone, causaram distúrbios que não passaram despercebidos por sua mãe, que então recorreu ao senhor Zico Horta, que era médium e presidente da Assistência Espírita Bittencourt Sampaio, que, se utilizando dos recursos fornecidos pelo Espiritismo e talvez por advertência de alguns espíritos, Roberto afastou-se por alguns anos. Quando ela mudou para Lavras, logo que chegou à cidade, ela foi convidada para uma sessão de materialização que era produzida pela médium Zumira Teixeira. E qual não foi a surpresa quando uma entidade desconhecida por todos ali se manifestou, se materializou, aliás. Apenas ela reconheceu Roberto de Canalejos. Afinal, havia 6 anos que ela não o via e ela ficou muito emocionada e chorou muito, tendo sido consolada por ele próprio, que anuncia, então, uma tarefa em conjunto. Receituários mediúnicos, uma vez que na existência passada ele havia sido um médico espanhol, né?
ele deu mais uma prova do seu amor por ela. Os braços dela ficaram assim insensíveis e como que desapareceram. E no lugar surgiram os braços de Roberto, né? Bom, juntos eles trabalharam em curas de doentes e obsidiados, e ele orientou-a muito na questão dos suicidas. Trabalharam por 6 anos. Porém, em 10 de março de 1932, ele se despede dela, pois necessitava reencarnar. Pelo que se sabe, a informação mais antiga de Roberto de Canalejas nos é relatada na obra Nas Voragens do Pecado. Relato de uma das encarnações de Ivone e que se passa na França no século XVI. Ivone, na personalidade de Ruth Carolina de La Chapelle, e Roberto como Luís de Narbonne, o capitão da fé. A trama acontece a partir do trágico acontecimento do massacre da Noite de São Bartolomeu, ocorrido em 24 de agosto de 1572, por ocasião do casamento de Margarida de Valois, irmã do rei da França Carlos IX, de fé católica, e Henrique III de Navarra, de fé protestante. A matança já havia acontecido, mas naquela época as notícias custavam a chegar. A família de La Chapelle, de fé protestante, vivia no interior da França, próximo à Alemanha, e tocava sua vida modestamente, seguindo o Evangelho de Jesus. Ruth Carolina era a única filha, também a mais nova dessa família, e ela tinha verdadeira adoração por seu irmão mais velho, Carlos Felipe II, que era a encarnação de Charles, além dos pais, naturalmente, né? A trama ocorre quando Luís de Narbonne, chamado de o Capitão da Fé, tido como filho bastardo do falecido rei Henrique II, em seu fanatismo sectário serve de instrumento ao clero e aos interesses escusos de Catarina de Médici, por quem era odiado. E ele vai à procura dos chamados huguenotes, que era uma forma depreciativa que os católicos de então chamavam os protestantes. E ele vai para executá-los, não por maldade ou crueldade, mas por julgar ser o seu dever livrar a Igreja e a França de seus adeptos, por serem eles tipo infiéis, né? Apenas Ruth Carolina sai ilesa, porque ela se achava na residência de Otília de Louvigny, noiva do seu irmão Carlos Felipe II. Isso após o recebimento da carta enviada pelo capitão da fé à família. Quando ela toma conhecimento da chacina, ela se associa à futura cunhada em um pacto de vingança que perdura após a morte de Olívia num processo de obsessão. Ruth Carolina trama junto de Catarina de Médici a vingança contra Luís de Narbonne pelo massacre da família, e a rainha aproveita o seu ódio para fazer perder aquele que ela considerava uma ameaça ao trono. São tortuosos e sofridos os caminhos de Luís de Narbonne depois de concretizada a vingança por Ruth Carolina e sua obsessora Otília de Louvigny, bem como o remorso e o ódio que corrói todos os envolvidos na história, né? Ao final desse primeiro romance, os personagens, já no plano espiritual, buscam causas e consequências e tentam o lenitivo para o sofrimento de todos. Já na obra O Cavaleiro de Lumière, a nossa história se passa em Bruges, capital da Flandres Ocidental, que hoje é a Bélgica, isso no século XVII. Ambos estão reencarnados nas personalidades de Berthe de Somerville, Ivone,
e Henri de Lumière, Roberto de Canalejas, assim como outras personagens do primeiro romance da série, desejosos de melhorias morais e de auxiliar seus irmãos na dura caminhada para a ascensão. Nessa obra não falta o amor apaixonado, traições que por vezes pioram a carga dos espíritos já tão endividados, as obsessões trazidas de outra vida, os ódios tão necessitados de transformação e sempre o remorso após a desencarnação, levando-nos à reflexão para buscarmos cumprir as leis divinas. Nela, temos o suicídio de Henri de Lumière, Roberto, por não se conformar com o abandono da esposa. Finalmente, em O Drama da Bretanha, voltamos a ver as nossas personagens em novas vestimentas de carne. Alguns estão mais mansos e compreensíveis quanto ao amor fraternal, buscando reerguer amigos espirituais que apenas aumentaram sua carga de débitos na última vida e que ainda teimam em não se corrigir. Aqui a história passa-se na Bretanha, no século XVIII. Ivone aparece como Andréa de Guzmán d'Aubray, perseguida por um obsessor até a sua morte, que é o espírito de Arnaud de Lumière, pai de Henri de Lumière, que a culpa pelo suicídio do seu filho. E Roberto de Canalejas é Arthur de Guzmán d'Evreux, que amarga as consequências de um suicídio na sua vida passada. Podemos perceber novamente a lei de causas e consequências muito presente nessa obra. E a própria Andréa de Guzmán, que é Ivone, que não aguentando tantas ações, acaba cometendo suicídio e um homicídio, porque ela estava grávida, né? Essa série de romances psicografados pela médium Ivone do Amaral Pereira, também chamada de A Trilogia, foi escrita no período de aproximadamente 40 anos, com intervalos, naturalmente, né? Segundo explicações da médium, as histórias foram escritas na sequência contrária dos acontecimentos, sendo o primeiro romance ditado parcialmente pelo espírito Roberto de Canalejas na década de 30 e só concluído 40 anos depois com a revisão do espírito Charles, que escreveu outros 2 romances. Toda a série é repleta de ensinamentos, levando-nos a refletir a respeito das nossas vidas e dramas que se passam no invisível, bem como as leis divinas que se aplicam sempre. Demonstra que os nossos caminhos dependem apenas das nossas ações e da nossa vigilância, pois nossos pensamentos são influenciados tanto por desafetos como pelos nossos amigos espirituais. E a nós compete discernir a quem queremos atender. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Eles influenciam muito mais do que supondes, em geral vos dirigem, né? Algo assim. Para nós que temos dificuldades de perdoar e nos alimentamos muitas vezes com desejo de vingança, essa trilogia vai nos ajudar a ver os benefícios do perdão e os efeitos do ódio que podem perdurar séculos em tramas de obsessões, né? E atraso no processo evolutivo. Bom, após escrever Recordações da Mediunidade, Charles já havia mostrado a Ivone a sua última existência na Espanha e em Portugal, quando ela havia se casado com o médico espanhol Roberto de Canalejas, a quem abandonou por frivolidades. Ela se arrependeu e, ao retornar, vem a saber do desenlace dele e de sua filhinha, uma menina de 6 a 7 anos, vitimados pela tuberculose, que era o objeto de pesquisa de Roberto. Toda essa tragédia vem a acarretar em novo suicídio, quando ela então se atira nas águas do rio Tejo. Charles queria que ela escrevesse essa história também,
mas houve a intercessão de Dr. Bezerra de Menezes, que julgou ser desnecessário que ela passasse por mais essa humilhação. Isso está relatado no livro Leila, Filha de Charles, pela médium Denise Corrêa de Macedo, editada pelo espírito Arnaud de Lumière. No período que Roberto Canalejas passou ausente, fez um tipo de estágio com o Dr. Bezerra de Menezes, quando auxiliou no caso da obsessão coletiva simples relatada no livro Dramas de Obsessão, do caso Leonel e os Judeus. Posteriormente, anteriormente no livro Memórias de um Suicida, vemos Roberto já como médico no Hospital Maria de Nazaré. Não, é posteriormente mesmo, desculpe. Cuidando dos suicidas, uma vez que em seu passado há 2 casos de suicídio, como Henri de Lumière e como Roberto de Canalejas, no século XIX, quando, talvez deprimido com o abandono da esposa, Leila, no caso, e no afã da pesquisa em busca da cura da tuberculose, se descuida e contrai a doença e transmite-a para a filhinha. Bom, enfim, em 1964, Ivone, que era esperantista e grande entusiasta do Esperanto, recebe uma carta de um jovem polonês de 33 anos chamado ZP. Entre os esperantistas, o hábito da correspondência é algo muito comum, e eles iniciam então uma amizade através das cartas frequentes, e ela própria relata que ela sentiu uma emoção muito forte ao receber essa primeira carta, né? Assim, foi algo impactante, né? E assim se iniciou uma profunda amizade entre os dois, e quem auxiliou muito ela com relação ao Esperanto foi o senhor Afonso Soares, que já naquela ocasião era um habilidoso esperantista, né? Mas, em pouco tempo, essa amizade foi se transformando em amor, como ela própria nos relata. Abre aspas. No fim de alguns meses, essas missivas já não eram amistosas ou fraternas tão somente, mas declaradamente amorosas. Fecha aspas. Esse contato trouxe alento a ambos. Ele vivia um casamento infeliz e ela era muito só. E isso perdura algum tempo. Entretanto, em 1976, ZP, que era um engenheiro mecânico, informou que ele viria ao Brasil a trabalho e que queria muito encontrá-la pessoalmente. Ivone balança, mas ela é alertada pelos seus amigos espirituais, Charles, Bezerra de Menezes e Inácio Bittencourt. E por eles vem a saber que ZP era o Roberto de Canalejas reencarnado. Então ela dá uma desculpa para não vê-lo pessoalmente. Quem vai ao encontro dele é o senhor Afonso Soares. Nós podemos obter detalhes no livro Um Caso de Reencarnação, Roberto de Canalejas e eu, que, aliás, isso foi compilado porque parece que foi assim, tipo 3 ou 4 números do Reformador do ano de 1979 que ela faz esse relato. Depois ele foi posteriormente compilado nesse livro, né? Livro, eu diria ter um livreto, porque é tão fininho, né? Como nós podemos observar, o relato dos encontros e desencontros desses 2 espíritos que muito têm se amado ao longo de sucessivas existências, é muito amor, é muito erro, é muita traição, enfim. Através de suas obras romanceadas, mas com profundo cunho doutrinário, recebemos inúmeros alertas para que nós possamos seguir um caminho mais reto, mais tranquilo. O nosso obrigado é esse espírito que é a mentora da nossa casa. Salve Ivone, do Amaral Pereira. Obrigada.